Igreja Brasil para Cristo de São Miguel Paulista. Você que está aí por um acaso, pegou no link de algum irmão aí, de algum amigo, né? E chegou até nós. Seja muito bem-vindo a essa transmissão. O Senhor Jesus abençoe você nessa noite. Espero que com a ministração da palavra você seja alcançado. E aos irmãos presentes aqui, Deus abençoe vocês, uma boa noite a todos vocês. E nessa noite eu quero compartilhar, dito essas coisas, eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre uma das pregações, uma das mensagens que eu mais preguei aqui em 2020. Mas cada vez que eu leio essa palavra, eu vejo novas perspectivas nela. Porque eu tenho alguns trechos da Bíblia Sagrada que eu acho, que eu tenho quase certeza, isso é coisa minha, tá? Que eu acho que Deus colocou aqui, Deus deixou aqui, sabe? Para a gente conseguir a partir dela ter uma reflexão muito plena das mais diversas áreas da nossa vida. Porque Deus precisa de nós no projeto que Ele tem para a pregação do Evangelho. Deus precisa da igreja para ser essa luz que brilha e que anuncia o seu amor e que leva às nações a mensagem restauradora de Jesus Cristo, né? E eu vejo que ele tem algumas histórias na Bíblia que ela vem justamente para nos fazer se inserir nesse projeto de Deus, se pegar e se colocar nos projetos de Deus, porque muitas vezes nós apenas vamos vivendo a vida com Deus e vai se tornando cada vez mais evidente que o que começa a ficar importante é aquilo que nós temos como necessidade para ser suprida. E não conseguimos enxergar que, na verdade, dentro dessa aliança que temos com Deus, dentro desse relacionamento que temos com Deus, hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, na dispensação da graça, né, nós somos extremamente importantes nesse projeto. Não é à toa que Deus vai mandar através dos seus discípulos por mais de uma vez, eles deixarem registrado que nós somos sacerdotes desse sacerdócio eterno, nós somos herdeiros dessa herança espiritual, nós somos feituras dele, filhos dele, relacionados com ele, linkados com ele, através do sangue de Jesus. Vai ficar vários momentos, vai ficar evidente que Deus nos trouxe para dentro desse ambiente da sua graça, do seu projeto divino, porque nesse momento é o nosso momento. Esse momento é o momento de nós atuarmos, esse é o momento de nós fazermos a nossa parte, de acordo com a vontade dEle, de acordo com a orientação dEle, de acordo com o direcionamento dEle. O que acontece muitas vezes é que na maioria das vezes nós estamos olhando muitas vezes para o projeto de Deus, né? E estamos tratando o projeto de Deus como uma barganha. Explico isso. Muitas vezes a gente pensa que a gente vai fazer alguma coisa para Deus, para receber alguma coisa da parte de Deus, olhando para a nossa vida material e humana. Mas se nós conseguirmos tirar a nossa mente do que é corruptível, do que é terreno, do que é material e humano, e colocarmos o nosso coração e a nossa mente naquilo que é espiritual, irmãos, nós vamos nos enxergar dentro do maior projeto que a nossa vida pode participar, dentro da melhor coisa que nós poderíamos fazer ao longo de toda a nossa história, né? Paulo viveu isso. Paulo, o grande apóstolo, sentiu isso. Ele conseguiu se inserir. Pedro viveu isso. Pedro sentiu isso, né? A ponto de que Pedro, quando começou a pregar o Evangelho, né, Deus lhe tinha dado tanta autoridade. Pedro foi um dos apóstolos que mais teve autoridade. Tanto é que foi o cabeça da igreja em Jerusalém, naquele tempo, as ordens, quem dava era Pedro, tudo partia de Pedro, ele era o grande pilar da igreja de Jerusalém, né? Mas quando chega na hora de morrer, olha a fala de Pedro, ele diz: olha, eu quero que vocês me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Eu não sou digno de ser comparado ao meu Senhor, ao meu Mestre Jesus. Tamanha é a perspectiva que ele ganhou
do reino de Deus, que quando ele estava fazendo tudo que ele tinha feito, tudo que ele estava fazendo, ainda assim ele ainda não havia realmente conseguido entender que ele estava à altura daquilo que Deus tinha lhe dado para fazer, aquilo que Deus tinha lhe chamado para fazer, né? Então é muito importante nós entendermos isso. A minha leitura da noite está no livro de Lucas, no capítulo 5, e eu quero fazer esta leitura com vocês, falar a respeito do chamado dos primeiros discípulos e da pesca miraculosa, né, de Jesus. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, ou do lago da Galileia, né, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia haviam 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar a rede novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixe que haviam pescado, assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Eu quero meditar com vocês em 2 pontos importantes apenas nesta noite. E 2 pontos que saltaram ao meu coração essa semana na leitura da palavra de Deus. Um deles está justamente ali quando no versículo 5, quando ele diz: Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente. Esse ponto para mim, ele se torna importante, e eu quero trazer uma reflexão para nós nesta noite a respeito desta questão de nós ouvirmos a palavra de Deus, ouvirmos a ordem do Senhor e recebermos a ordem do Senhor, né? Nós vemos que nessa época a religião estava estática, sem vida. Havia um sentimento de muita frustração entre os religiosos daquela época, né, porque havia apenas a falácia a respeito de Jesus. Todos estavam esperando o Messias. Os profetas haviam falado sobre isso, né? Mas aqui nós estamos falando de um povo, embora Jesus já estivesse há 30 anos andando entre eles, já se ouvia um grande burburinho, um grande zum, zum, zum a respeito da pessoa de Jesus. Por quê? Porque Jesus, a Bíblia fala que quando Jesus era moço, adolescente, jovem, várias vezes ele foi ao templo, e todos percebiam a sabedoria de Jesus. Em alguns dos evangelhos apócrifos, há alguns relatos a respeito das idas de Jesus ao templo. E todos citam a diferença que Jesus fazia quando ele chegava ao templo. Como ele era diferente desde a sua infância e da sua adolescência. Então todo mundo sabia que já estava havendo o falatório a respeito daquilo que os profetas haviam dito no passado, a respeito de que haveria de vir o Messias. Eles sabiam que ele seria da linhagem de Davi, sabiam que ele viria de Belém, sabiam a respeito de várias coisas. Aí você pensa nisso, eles têm lá as escrituras que diz, vai ser da linhagem de Davi, vai vir da cidade de Belém, e vai ser assim, assim, assado. Várias coisas que sabiam a respeito dele, que os profetas foram falando.
e todo mundo tinha ouvido, né? Eles vão vendo, vocês ficaram sabendo o que aconteceu lá na cidade de Belém? Então, a história de uns reis que foram, e o Herodes queria matar todo mundo. Vocês têm ouvido a respeito dessas coisas? Então, esse povo que estava nesse tempo, nesse momento, desde que eles estavam sabendo da existência de Jesus, eles estavam conhecendo Jesus, né? Eles estavam vivendo aquela grande expectativa. Será que esse era o Messias? Será que realmente esse é o Senhor prometido? Ele é o nosso libertador, né? Uma das coisas que veio ao meu coração sobre essa reflexão é justamente que no início da pandemia, sabe, um dos grandes questionamentos, e parece que toda vez que a humanidade cai num caos, sempre a igreja vai ser uma das primeiras a questionar, será se isso faz parte da profecia dos fins do tempo, ou não faz parte das profecias dos fins dos tempos? Será que nós realmente assim? E pasmem, irmãos, mas a verdade é que o tempo da pandemia, ele pode ter feito algo no coração das pessoas, ele pode ter esfriado a fé de muitas pessoas, né? Porque a gente vê essa pandemia do jeito que foi, quantas pessoas dentro da própria igreja foram retiradas de nós, né? Foram ceifadas pela pandemia, quanto sofrimento nós tivemos. Até hoje, graças a Deus, né, as últimas informações dos vários irmãos que a gente teve nesses últimos dias confirmado, né, o positivo com o Covid-19, graças a Deus, todos estão bem até aqui, pela bondade de Deus, todos estão bem, Deus continue restaurando a vida deles. Mas muitas pessoas, irmãos, chegam ao fim dessa pandemia, chegam nesse momento da pandemia e estão realmente com os seus ouvidos abalados, com o seu coração abalado, né? Por isso que parece que muitas vezes eles estão vendo a palavra sendo pregada, ouvindo a palavra, recebendo a palavra, e muitas vezes estão até cumprindo os seus atos litúrgicos da leitura bíblica, do seu devocional diário, mas não estão realmente conseguindo sentir a presença de Deus, não estão conseguindo perceber a voz de Deus, não estão conseguindo realmente ver que a Bíblia está caminhando na direção de se cumprir, porque ela é fiel, ela é verdadeira, ela é a genuína palavra de Deus, e ela está presente naquilo que está acontecendo com a nossa humanidade, com a sociedade, com a nossa história. Mas muitas vezes a gente está deixando dar espaço a tantas coisas, a tantas avaliações, a tantos pensamentos humanos e arrazoamentos humanos acerca das questões bíblicas, que nos esquecemos de viver na praticidade da palavra. É na praticidade da palavra, onde nós ouvimos Jesus dar uma ordem e obedecemos, é que nós vivemos a grande experiência do milagre de Deus. Mas muitas vezes nós queremos trazer uma experiência além da praticidade da palavra. E quando nós fazemos isso, muitas vezes nós nos frustramos, porque a palavra de Deus, ela não está liberada para que nós venhamos interpretá-la da nossa forma, do nosso jeito, ou do nosso agrado. Ela está liberada de uma forma soberana da parte de Deus, para que nós possamos, na prática da palavra, vivenciar o milagre de Deus. Jesus chega para aqueles discípulos, pescadores já vividos, experientes, pescaram a noite toda, e fala algo que vai conflitar totalmente as suas ideias. Primeiro, volta para o mar, mas é dia, não se pesca durante o dia. Os peixes durante o dia vão para o fundo da água, não vêm para a superfície. Na época, o tipo de pescaria que era praticado por aqueles homens era a pescaria com rede rasa, aonde eles passavam com os barcos, e por conta dos peixes estarem na superfície, é onde eles conseguiam fazer a pesca, conseguiam pegar os peixes. E Deus manda que eles vão ainda mais para o profundo, e vão lançar rede em águas profundas. E aí ele vai quebrar toda aquela ideia que eles tinham a respeito da pescaria, para eles entenderem que quem estava dando uma ordem era alguém que realmente estava
promovendo na vida deles uma mudança, uma transformação, né? E Pedro conhecia um pouco de Jesus, pois Jesus já havia tido um relacionamento com Pedro um pouco antes, né? E Jesus já havia curado a sogra de Pedro, né? E Pedro já tinha conhecido Jesus, Pedro já estava vivendo um pouco a respeito de Jesus, sabendo um pouco a respeito de Jesus, pois acredita-se que Pedro era um daqueles que era simpatizante também de João Batista, que quando foi João Batista praticamente um dos primeiros, que quando Jesus começa a realmente andar no meio do povo ali em Jerusalém, João Batista é um dos primeiros que vai autenticar a pessoa de Jesus Cristo, né? No seu batismo, quando ele vê Jesus vindo, ele vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então ele vai ser Pedro era um judeu ávido que vivia a religiosidade judaica também. Provavelmente então Pedro também tinha um relacionamento com Simeão, que era aquele que viu Jesus e sabia que ele tinha dito, né, que os meus olhos dele tinham visto Jesus. Tudo isso eram informações que estavam ali permeando na volta daquela sociedade, daquela comunidade. E Pedro então vem com essa expressão tão importante para a nossa vida, que ele diz: olha, eu já pesquei a noite toda, eu fiz o meu melhor na minha pescaria, eu dei o meu melhor, mas eu quero dizer uma coisa para você: eu sei que você tem algo especial, eu sei que você tem, quando você fala, parece que alguma coisa sai do natural e vai para o sobrenatural. E aí Pedro olha para Jesus e diz: sobre a tua palavra eu vou voltar ao mar, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede novamente, sobre a tua palavra eu irei. Tem pessoas recebendo várias palavras de Deus ao longo do ano de 2020, ao longo da sua vida, mas quando a palavra vem e não vai de encontro à sua necessidade, não vai de encontro à sua racionalidade, não vai de encontro ao seu achismo, aí ele refuta a palavra. E sabe uma das práticas interessantes que nós andamos vendo muito nos dias atuais? São pessoas tentando justificar a palavra com a palavra. Muitas vezes a gente vê pessoas que ouvem uma pregação e aí daqui a pouco ela vai dizer: mas acho que isso não é bem assim, né, que o pastor está pregando. Um pastor se encheu de fé, o Espírito Santo tomou ele em algum momento, ele não falou nenhuma bobagem, ele não falou nenhuma loucura, não falou nenhuma sandice, ele falou algo firmado na palavra, algo que o coração dele foi cheio pelo Espírito Santo, e ele, munido da autoridade que está no seu coração pelo Espírito Santo que está nele, ele libera a palavra de ordem, porque nós somos instrumentos de Deus neste lugar. Eu não sei para quem eu estou falando nesta noite. Talvez de todos que estão presentes aqui, de todos que estão me ouvindo, talvez apenas um de vocês hoje, esta palavra vai encontrar o seu coração e vai arder no seu coração. Talvez Deus me colocou aqui nesta noite só para alcançar você. E é assim que funciona o mundo espiritual. Mas aí você vai receber esta palavra e ela vai chocar você, ela vai te forçar a sair do seu natural, a sair do seu comodismo, ela vai fazer com que você precise questionar suas condutas, suas rotinas, suas atitudes. E aí nessa hora, o que muitas pessoas fazem? Mas o pastor, ele está equivocado, porque essa palavra, ele não olhou o contexto, não olhou o pretexto, não olhou a história, não quer dizer isso aí culturalmente não é assim. Para antes de você tomar a decisão de dizer um não, para que muitas vezes pode ser a voz do Espírito Santo tentando alcançar você e te tirar desse mundo natural para te colocar num mundo sobrenatural. Vai buscar, dobre os seus joelhos e seja audacioso como Pedro. Eu sei que és tu que está falando comigo, Jesus. Então sobre a tua palavra eu vou lançar a minha rede. Mas tem pessoas que
deixam-se dominar pelo seu medo, deixam-se dominar pela sua racionalidade, pelo seu comodismo, deixam-se dominar pelas suas ambições humanas e terrenas. E aqui é um ponto tão importante, que quando a gente deixa se dominar, principalmente pelas ambições humanas e terrenas, não há lugar para as ambições de Deus com relação à nossa vida. Eu lembro que existia uma banda norte-americana, e há uns anos atrás, e ela lançou uma música que eu fiquei cismado com aquela letra, com o título daquela música. E o título da música era justamente As Ambições de Deus, né? E eu lembro que ela falava a respeito dos sonhos, né, que Deus tinha de nos usar como guerreiros numa batalha, que Ele já era vencedor, Ele já tinha vencido essa batalha, mas a batalha precisava ser travada, a batalha precisava ser pelejada, né? Deus precisava fazer, embora Ele já tivesse o resultado final de vitória sobre aquela batalha, mas Ele precisava que a batalha fosse travada, e nós éramos os guerreiros desta batalha, e estas eram as ambições de Deus, nos ver batalhando, pelejando, guerreando a sua batalha, sendo vitoriosos na batalha que Ele nos colocou nas mãos para batalhar. Mas muitas vezes nós recuamos, porque as batalhas que o Senhor muitas vezes nos coloca para batalhar não estão alinhadas com muitos dos projetos humanos e terrenos que nós temos para nós. E aí é onde nós começamos a sair do centro da vontade de Deus. E sair do centro da vontade de Deus não nos permitirá ver o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Porque Deus quer nos fazer ver, irmãos, Deus quer nos fazer enxergar o seu poder, a sua graça, a sua glória, a sua bondade. Deus quer nos fazer provar do melhor que Ele tem para nós. Mas é muito importante entendermos que nós precisamos estar alinhados com a voz dEle. E precisamos lutar contra essas racionalidades que muitas vezes vêm para ofuscar a voz de Cristo Jesus. Muitas pessoas não estão compreendendo o que Jesus está dizendo, né? Porque também não estão alinhados, não estão intimizados com quem é Jesus. Olha só que coisa interessante. E aí a gente vê que muitas vezes na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã, nós talvez vamos chegar em alguns momentos em que nós vamos estar tão atordoados, né, por tantas coisas da nossa vida, típico desse momento que estamos vivendo agora, né, dessa situação, dessa circunstância toda que estamos vivendo hoje, que não é difícil, irmãos, que nós venhamos a viver nessa condição de não entender, não compreender a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa do Espírito Santo, e na nossa falta de intimidade com Ele, não entendermos a grandeza do seu poder, não admirarmos ao Senhor, não loudarmos a Ele a glória que lhe é devida, o louvor que lhe é devido, a honra que lhe é devida, e também muitas vezes podemos acabar rejeitando a proposta dEle, simplesmente porque não temos intimidade com Ele. Olha no versículo 8, quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido. Pedro agiu com fé primeiro. Pedro agiu debaixo daquela convicção que ele tinha de quem é que estava falando com ele, né? Pedro, ele agiu movido por aquilo que ele, dentro do seu coração, estava ardendo, estava sendo falado, alguma coisa, uma voz estava ecoando no peito dele, né, que aquele homem não era qualquer homem, aquele homem não era qualquer um, ele já tinha ouvido falar, ele já tinha ouvido ele fazer milagre. Mas não se impressionem com fazer milagre, porque Pedro não foi movimentado para começar a reconhecer a autoridade de Jesus por causa de milagres. Pedro foi movimentado
por causa da pessoa de Jesus Cristo, por causa da personalidade de Jesus Cristo, por causa da graça que havia na pessoa de Jesus Cristo. E aí, quando ele está ali no barco e está naquela coisa, e eles tentando puxar a rede cheia de peixe, e está aquela coisa toda, no meio de toda aquela bagunça, daquele alarido que Jesus estava fazendo ali naquele momento, Pedro tem um estralo. Jesus, o que está acontecendo aqui? Meu Deus, o que é isso? Ele se deu conta do que estava acontecendo com ele aí, e aí veio na mente dele, esse é o Mestre, esse é o Messias. Esse com certeza ele está começando a se alinhar com aquilo que os profetas falaram. E que meu coração está sentindo, realmente é a expressão da verdade de quem é esse homem. Está faltando isso para você? Faz tempo que você não consegue sair de um culto com o seu coração aquecido, com o seu coração ardendo. Quando aqueles homens que caminhavam com Jesus no caminho de Emaús, depois que Jesus havia ressuscitado, entristecidos, mais uma vez frustrados, porque eles pensavam que Jesus tinha enganado eles tudo. Aquele cara falou que era o tal do Messias, que era o Filho de Deus, mas morreu na cruz no terceiro dia. Mas aí quando Jesus começa a caminhar com eles, uma das coisas que ele fala assim, como vocês são tolos. Será que vocês não lembraram do que os profetas haviam dito a respeito dele? Que ele havia de padecer, que ele havia de ser entregue pelo seu povo, mas que ao terceiro dia ele havia de ressuscitar. Eu acho que Jesus, quando falou isso para aqueles homens no caminho de Emaús, ele falou assim, somebody love, vocês não estão me vendo aqui, vocês não estão entendendo. Ele havia de ressuscitar, terceiro dia, hoje, domingo, eu aqui. Mas aqueles homens só foram perceber Jesus, mas quando eles percebem que é Jesus lá na casa deles, depois de um tempo, e quando Jesus some, quando Jesus já desaparece do meio deles, aí um olha para o outro e fala assim, eita, mas não ardia o teu coração quando ele falava? Não tinha alguma coisa dentro de você, pulsando, batendo forte, ardendo dentro do seu peito? Nessa noite, uma das grandes mensagens que eu quero trazer nesta noite para você, é que 2021 não pode ser um ano que passe sem você sentir arder o teu peito novamente as palavras de Jesus. Se isso não está acontecendo, e eu vou ser audacioso no que eu vou te dizer, se isso não está acontecendo, porque muitos gostam de botar a culpa na igreja, gostam de botar a culpa no pastor, gostam de botar a culpa no louvor, gostam de botar a culpa, não tem problema. Se você acha que você não está mais ardendo no seu peito a palavra de Deus, porque você vem para o culto e o culto aqui não te agrada, muda de igreja, vai para outro lugar. Mas uma coisa eu te peço, não deixa 2021 acabar sem que você nesse ano tenha um momento especial na presença de Deus, que mude a sua rotina, que mude a sua direção, que mude a sua atitude, que mude a sua vida. Porque está na hora dos olhos se abrirem, está na hora de viver o sobrenatural de Deus. Está na hora de ver Deus fazer coisas maravilhosas através de você. Está na hora de você abrir a sua boca com autoridade e ser instrumento de Deus para a vida de alguém. Não passe mais um ano olhando para Jesus somente com a métrica da sua necessidade pessoal, financeira, material e humana. Que você neste ano possa ser instigado, possa ser motivado, incentivado de dentro para fora, de algo que está correndo lá dentro de você. A palavra de Deus nos diz que aqueles que observam a Escritura e que vivem a Escritura, dentro do seu interior fluirão rios de águas vivas. Está na hora de viver o especial de Deus. Quando Pedro se dá conta de quem era que estava ali, ele se arrepende dos seus pecados. Quantas pessoas estão
vivendo alguns momentos em que Deus quase toca no coração dele, e Deus está quase conseguindo colocar a pontinha do dedo lá no coração para amolecer aquele coração endurecido, e Deus está colocando, daqui a pouco ele está quase cedendo, ele fala, não vou, não é comigo, não era para mim, Deus não está falando comigo, tem nada a ver comigo. E vira as costas para Deus e deixa de viver a maior experiência que Deus poderia ter dado para a sua vida. Melhor do que ele ganhar dinheiro, melhor do que ele ter uma boa saúde, a experiência de ser um instrumento de Deus e de viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Quando Simão Pedro se dá conta disso, ele se arrepende. E ele vai, se prostra aos pés do Senhor, e olha o que ele fala para Jesus, ele diz, afaste-se de mim, não sou merecedor. Isto também é uma postura que muitos de nós estamos tendo, e o que é interessante, que aqui cabe uma situação muito importante, que é a situação da falsa humildade. Porque muitas pessoas usam até essa condição para muitas vezes dizer, eu sou um miserável pecador, quem se acha que Deus quer comigo? É nada, eu não consigo me vencer nos meus pecados, eu sou pequeno demais, eu quero aqui viver a minha vidinha aqui mesmo, vou na igreja uma vez por semana, e atendo ali o básico do básico ali, porque, eu sou pecador, Deus nunca vai fazer nada através da minha vida. Humilhe-se. Humilhe-se debaixo da potente mão do Senhor. E você verá do que Deus é capaz de fazer através da sua vida. Deixe o Espírito Santo começar a tratar de você. Mas quando é bom, irmãos, quando o arrependimento é sincero. E como é que eu sei que o arrependimento aqui na vida de Pedro foi sincero nesse momento? Pela sua atitude. Quando Jesus dá a resposta para Pedro, Jesus fala, não, Pedro, para com isso, vem comigo, Pedro, vem comigo, porque o que eu vou fazer através de você é muito maior do que você pode imaginar. Você achou legal pescar peixe? Você não imagina o que vai ser uma multidão de 3.000 pessoas se convertendo numa praça pública, quando você subir em cima de um palanquezinho furreca, que eu vou preparar para você lá na frente. E você, cheio do meu Espírito Santo, vai abrir a boca, vai pregar para esse povo uma mensagem de arrependimento, vai chamar eles, seus lobos, seus covis de lobo, vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Esse Jesus que vocês crucificaram, Ele é o Filho de Deus, Ele veio para resgatar vocês, e você vai ver 3.000 homens se dobrarem aos teus pés por minha causa, por causa da palavra que você vai pregar. Você vai pescar gente. Você vai ver o que eu vou fazer. E o que Pedro faz? A palavra de Deus nos diz que ele prontamente dobra suas redes, guarda suas redes. O projeto humano de Pedro foi engavetado para que o projeto espiritual de Deus na vida dele fosse colocado em prática. Aleluia! E quantas coisas Pedro haveria de passar ao lado daquele mestre nos próximos 2 anos e poucos que ele passou ao lado de Jesus. Quantas experiências, que vida ele iria começar a viver a partir daquele momento. E a palavra de Deus nos diz que ele prontamente seguiu a Jesus. Que projeto hoje, no reino de Deus, que já está entre nós, está no seu coração? Como é que hoje você se entende
dentro do reino de Deus. E eu não estou aqui nesta noite querendo criar um vínculo religioso ou te fazer se achar obrigado a atender às necessidades desta igreja. Mas há uma grande necessidade no reino de Deus, de trabalhadores, de ceifeiros, de homens e mulheres que estejam prontos para ouvirem a voz de Deus e atender o chamado de Deus. Eu senti nitidamente, irmãos, esta ausência da igreja desses tempos. Eu senti nitidamente a ausência de uma igreja proativa. A maior discussão da igreja no ano de 2020 foi se viríamos para a igreja ou se não viríamos para a igreja. Quantos grupos das nossas igrejas, dos nossos grupos pequenos, se mobilizaram para fazerem grupos de oração, para fazerem grupos de atendimento às comunidades. A igreja parece que se ausentou. A única preocupação que a igreja tinha era: vamos fazer o nosso culto de domingo ou não vamos fazer o nosso culto de domingo? Mas eu não me lembro de ter visto muitas igrejas preocupadas em fazer: meu Deus, como é que nós vamos continuar pregando o Evangelho? Como é que nós vamos continuar tendo os nossos grupos de oração? Como é que nós vamos continuar a nossa comunhão de uns para com os outros? Que projetos estamos colocando como prioridade em nossas vidas, queridos? E nesta noite, eu quero te ajudar a encontrar um caminho no qual você possa reorganizar o seu foco, realinhar a sua caminhada para, em primeiro lugar, voltar a ouvir a voz de Deus. Segundo lugar, com coragem atender o chamado de Deus. Terceiro lugar, se sentir pronto para fazer a obra de Deus. E em quarto lugar, caminhar firmemente com Jesus até o fim, para que nós possamos vivenciar as grandes coisas que Deus fará no meio de nós e através de nós no ano de 2021. Quando Jesus manda a igreja, quando Ele está indo assunto aos céus, que eles estão olhando para os céus, e eles tá indo para o céu lá, e aí os discípulos estão tudo olhando para o céu, aí um anjo vai no meio deles assim, e para no meio deles, e eu falo assim: vocês aí. Aí todo mundo olha para o anjo, né? Imaginando eu aqui, né? A cena, né? Aí todo mundo olha para o anjo e fala assim: o que vocês estão olhando para o céu? Pronto, agora é com vocês. Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo indo para o céu, Ele vai voltar, mas agora é com vocês. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Eu lhes dou autoridade para vocês colocarem a mão sobre os enfermos, para que eles sejam curados, para vocês expulsarem demônios, libertarem os cativos. Vão! Agora é com vocês. Agora é vocês que precisam colocar a mão na massa. Ele está indo para o céu, preparar um lugar, para que muito em breve, aonde Ele está, nós possamos estar junto com Ele. Mas até que Ele volte, nós precisamos ir por todo mundo e pregar o Evangelho. E cada um de nós precisamos encontrar este desejo no nosso interior, de ouvir esta voz e atender a este chamado. E quando fizermos assim, vamos lançar nossas redes, e elas virão cheias de muitos grandes peixes, porque ninguém vence o nosso Deus em ser bondoso, misericordioso, de ser abençoador
Ninguém vence o nosso Deus em ser um Deus maravilhoso para nos abençoar, grandioso em nos abençoar. Deus tem muitas bênçãos para nós neste ano, mas muitas delas passam em ouvirmos a sua voz, entendermos o seu chamado e praticarmos a obra que temos que fazer com coragem, sem medo, sem desânimo, sem comodismo, olhando para frente, para o nosso alvo, para o nosso foco, seguindo firme adiante. Que Deus nos abençoe, queridos, neste ano. Que Deus nos dê muitos chamados novos para muitas obras que precisamos realizar neste ano de 2021. Que esta igreja seja uma igreja valente, uma igreja que encontre diversos caminhos nas águas profundas, pescando durante o dia, lançando a rede no mar depois de ter pescado uma noite toda. Novas propostas de vida para nós da parte de Deus no ano de 2021, para que possamos também ver as maravilhas do nosso Senhor no ano de 2021. Amém, igreja? Quero que você se coloque em pé comigo. Fica com esta palavra no teu coração. Fique atento. O Espírito de Deus quer dar novos direcionamentos a muitas pessoas. Tem muitas pessoas vivendo em águas rasas. Nas águas rasas só se pesca lambari, peixinho papa-terra. Mas está na hora de começar a ir para águas mais profundas. Está na hora de viver uma experiência nova com Jesus. Faz muitos anos da sua conversão, parece que o único dia que você sentiu seu coração arder foi no dia da sua conversão. Depois parece que o Evangelho de Jesus se tornou um fardo pesado, mas a Bíblia diz que é diferente. O fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Mas parece que tem gente que está carregando um peso tão grande por ser cristão, por viver na igreja. Mas nesta noite, Jesus quer reativar os sonhos que um dia Ele colocou no teu coração. Ele quer reanimar você, Ele quer novamente te fazer enxergar os planos grandes e perfeitos que Ele tem para você. Ele quer trazer para você uma nova perspectiva para o ano de 2021, porque não tem coisa melhor do que atender o coração de Deus. Quando nós atendemos ao desejo do Senhor, quando nós atendemos a vontade do Senhor que é soberana sobre nós, quando ela é soberana sobre nós, nós somos completos, nós somos plenos nos nossos sentimentos, na nossa vontade, nos nossos relacionamentos, nas nossas atividades. Não teve um único homem que foi fiel a Deus, que andou íntegro a Deus. Na palavra está registrado, não houve um único homem que foi assim, que Deus não o prosperou, que Deus não o abençoou, que Deus não o alegrou, que Deus não lhe deu vitória em todas as coisas. E mesmo no meio das tribulações, eles conseguiram viver em paz, porque estavam fechados com Deus, estavam alinhados com Deus, e o Espírito em seus corações lhes trazia a paz de Deus, que excede a todo entendimento. Por isso está na hora de você começar a viver a verdadeira vida com Deus. Não mais uma vida de religiosidade, não mais uma vida de liturgias, mas uma vida na qual você se sinta inserido no plano perfeito de Deus para você. Está na hora de voltar a ouvir a voz de Deus. As palavras precisam voltar a saltar da Bíblia novamente quando você abrir as Escrituras Sagradas. Seus momentos de oração no seu devocional precisam voltar a ser. Você precisa voltar a falar em línguas no teu quarto. Você precisa voltar a chorar aos pés de Jesus nos seus momentos devocionais quando você estiver orando com a sua família. Você precisa voltar a ter as experiências com Deus
A igreja precisa voltar a ter cultos aonde a métrica humana se perde e a bênção, a graça de Deus, a glória de Deus se estabelece no nosso meio. E todas estas coisas nos são possíveis, irmãos. Basta nós atendermos a voz de Jesus Cristo. Basta nós compreendermos que é a voz de Jesus Cristo e atendermos a voz de Jesus Cristo corajosamente, sem olhar para trás, sem pestanejar. E nós veremos o grande de Deus acontecer no nosso meio. Quero orar por você, para que você possa começar esse ano traçando os seus planos e os seus projetos, a sua caminhada nessa direção. E ao final do ano, eu tenho certeza, nós iremos ter muitas coisas grandiosas que terão acontecido no nosso meio, para a glória do nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, ao qual nós oramos e pedimos todas as coisas, e queremos nesta noite te pedir, Senhor, que Tu venhas nos ajudar a estarmos inseridos nos Teus planos no ano de 2021. Queremos, Paizinho querido, viver mais do que a nossa vida natural nesse ano. Queremos viver, Senhor meu Deus, o sobrenatural. Queremos experimentar o que é ser, Senhor, um discípulo que realmente honra o Teu nome em 2021. Um discípulo que realmente é reconhecido por estar sendo um instrumento Teu, Senhor. Um instrumento nas Tuas mãos. Queremos, Senhor, experimentar, Senhor, a alegria, Senhor, de ser usados por Ti, Senhor, para promover, Senhor, a transformação de muitas vidas que estão esperando com grande expectativa a manifestação dos filhos da luz. Nós queremos ser este ano, Senhor, algo que Te agrade, Senhor. Algo que glorifique o Teu nome, que exalte o Teu nome. E eu sei que se isso acontecer na minha vida, na vida da minha família, na vida desta igreja, eu sei, Senhor, que todas as palavras de bênçãos que estão liberadas para nós, Senhor, através, Senhor meu Deus, das Escrituras Sagradas, eu sei que todas elas encontrarão, Senhor meu Deus, Senhor, legalidade espiritual para se completarem em nossas vidas, para serem reais e verdadeiras em nossas vidas, Senhor. Por isso se tornará realidade quando nós, Senhor meu Deus, olharmos para nós e vermos que o milagre está acontecendo na nossa vida, sem sequer nós termos pedido, sem sequer nós termos feito esforços humanos para tentar mover a mão de Deus segundo aquilo que nós pensamos ou agimos ou achamos. Mas nós estamos envolvidos, intimizados contigo, vivendo o Teu plano, o Teu projeto para nós, e sabendo que dentro do Teu plano, dentro do Teu projeto para nós, há uma vida de bênção, há uma vida, Senhor meu Deus, de suprimento, Senhor, da Tua parte para nós. Pois Tu nos diz na Tua palavra que o nosso Deus, Tu nos suprirá as nossas necessidades. Pelo contrário, Tu diz mais ainda, Tu diz, Tu suprirá todas as nossas necessidades em glória segundo o Teu poder. Nos ajuda, Senhor, neste ano, a não pensarmos a igreja a partir da necessidade de cada um de nós, que nós possamos pensar a igreja a partir da Tua necessidade. Eu fico imaginando, Jesus, quando Tu estavas diante daqueles campos, olhando o trigo que já estava pronto para a colheita, aqueles campos todos brancos, ao invés de você ver o lucro dos campos, ao invés de você ver a comida que o campo representava, o alimento que o campo representava, você, Jesus, olha e enxerga ali o mundo espiritual, dizendo que a seara já está pronta, porque ele precisava de obreiros, porque o evangelho precisava ser pregado e vidas precisavam ser alcançadas. Que esta igreja, Senhor, neste ano,
seja esta igreja que atende ao teu chamado. Igreja amada do Senhor Jesus Cristo, juntos em comunhão, vamos declarar a razão da nossa esperança. Dizemos: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Uma boa semana para todos vocês, que o Senhor abençoe vocês.